Bom dia, feliz domingo para você. Uma manhã de domingo, um dia de domingo abençoado que você possa estar desfrutando, descansando. Se porventura você está trabalhando, que o Senhor te sustente, te dê força, que mais uma vez a palavra de Deus alcance o teu coração, a tua casa, a tua vida e que você sinta a presença de Deus. Amém? Quero compartilhar com você hoje, dia 23 de março, falar um pouco sobre haverá um bom futuro para você. Quando passamos por momentos difíceis, em geral, não conseguimos enxergar o que Deus tem preparado para nós. Isso aconteceu na vida de Mefibosete. Jonatas, filho de Saul, ele tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos quando chegou a notícia que Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete, segundo Samuel, capítulo 4, verso 4. A história daquela criança parecia ter sido interrompida por conta da tragédia. Todavia, Deus já havia preparado um bom futuro para Mefibosete. Em 2 Samuel capítulo 9, vemos que o rei Davi, ele lembrou-se do pacto que havia feito com Jonatas e mandou chamar o filho dele para desfrutar da vida no palácio. Essa história nos leva a crer que debaixo da graça e da misericórdia de Deus, podemos ter a esperança de um bom futuro. Não importa o que tenha acontecido no passado, assim como Mefibosete foi tirado da pobreza para o palácio. Seu futuro, ele está nas mãos do Senhor para as coisas melhores. Portanto, alegre seu coração, crendo que pode sim haver algo mais excelente para você. Deus pode fazê-lo prosperar mesmo em tempos de crise. É a nossa frase de hoje. E você precisa crer que Deus, ele pode sim te fazer prosperar, mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de dificuldade. A decisão que precisa tomar somos nós. A escolha que precisa tomar somos nós. Somos nós que precisamos decidir o que é que nós vamos acreditar, o que é que nós vamos crer, o que vamos escolher. Essa história de Mefibosete, eu não sei se você já conhece, né? Para os meus irmãos em Cristo que talvez já tenham lido essa história, é algo muito interessante. Está registrado lá no livro de 2 Samuel, capítulo 4 e capítulo 9. Mefibosete era filho de Jonatas, que foi muito amigo de Davi, filho de Saul. Então, quando Jonatas, filho de Saul, mas amigo de Davi, era vivo, Davi e Jonatas fizeram esse pacto, né? De cuidar um do outro, de cuidar da descendência. Só que aí Davi toma o rumo da vida dele e Jonatas também com seu pai. E lá na frente, Saul e Jonatas, né? O pai e o filho morrem. E no que morre, Mefibosete já é vivo, né? É filho de Saul. E o que é que acontece? A ama deles, a babá dele, de Mefibosete, com medo de que, por conta de não ter mais o pai nem o avô para cuidar dele, ela pega o menino no colo e ela foge. Nesse que ela pega e foge, ele fica manco. Ele cai, se machuca e a Bíblia fala que ele fica aleijado dos pés. Anos depois, ou seja, então Mefibosete ele não foi criado num reinado, apesar dele ser filho de Jonatas, né, de ter tido um pai que foi rei, ele não foi criado no palácio, ele foi criado pela sua babá, ou seja, por alguém de origem simples. Mas aí, anos depois, quando Davi, já rei, ele lembrou da aliança que ele fez com Jonatas, e aí ele procurou saber se havia alguma descendente
de Jonatas, do seu amigo Jonatas, se algum descendente ainda estava vivo. Quando ele descobriu que o filho de Jonatas, esse Mefibosete, estava vivo, ele chama Mefibosete ao palácio e, ao invés dele rejeitar por ser filho de alguém que o perseguiu muito, né? No caso, Saul havia perseguido muito Davi, ele acolheu. E não só acolhe Mefibosete no palácio, como ele devolve as terras do pai, né, do avô, e convida para sempre que ele quiser se sentar à mesa do rei. Então, essa história, gente, ela nos remete à graça e à bondade de Deus, que ela está sobre as nossas vidas, independente de quem foi o nosso pai, quem foi a nossa mãe, em qual história eu estou inserida e até mesmo o que eu tenha feito. A bondade de Deus, ela sempre vai estar acima. Deus, ele não é que ele vai deixar de ser justo, ele vai julgar as pessoas e as situações e as causas. Mas acima de tudo isso, e parte da essência de Deus é a sua bondade, graça e misericórdia, que nos alcança, queridos, independente da nossa história. Então é por isso que a gente precisa crer no que o tema de hoje fala. Eu preciso crer que, independente de eu ter passado por um divórcio, independente de eu ter passado por um luto, por uma depressão, por um problema, sabe? Qualquer que seja o problema que eu tenha vivido, que tenha marcado a minha história, eu preciso crer que Deus tem um bom futuro para mim. Então, a gente entende que é responsabilidade nossa termos isso em mente. Eu preciso crer assim, né, em Deus, acima de qualquer coisa, priorizá-lo na minha vida, que é o que nós estamos declarando esse ano, prioridade ao Senhor, e crer e ter fé de que tudo aquilo que Deus ele planejou, ele descreve através da sua palavra, vai acontecer, pode acontecer na minha vida sim. O nosso papel, queridos, é crer e buscar isso. Essa história de 2 Samuel, da história de Mefibosete, nos traz essa esperança. Quando eu sei da minha vida, o exemplo, você sabe que você tem fé em Deus e que parte do que você vive hoje é consequência não sua apenas. Mefibosete, ele não escolheu ser criado pela babá, não ter sido criado no palácio. Ele foi levado até por questões de proteção e por um acidente ele foi lesionado a ponto dele não conseguir andar. E isso deve ter o tornado um homem rejeitado, porque se hoje uma pessoa com uma deficiência já é vista, né? Hoje em dia a gente já sabe que existem leis, existem coisas do governo que amparam, que trazem um certo, como é que eu posso dizer, reconhecimento a essas pessoas, mas, querendo ou não, há um olhar diferente para quem tem uma deficiência, para quem vive, vamos dizer assim, entre aspas, à margem da sociedade. Então ele foi criado assim, ele cresceu com essa ideia de que ele era alguém assim, abandonado, rejeitado, né? Primeiro pela história dele, de não ter avô, de não ter o pai, de não ter sido criado dentro da linha que ele nasceu, que é a linhagem real, vamos dizer assim, foi criado pela babá. Aí acontece o acidente, ele tem que crescer sabendo que ele é uma pessoa que não anda, ele não vai poder ir para a guerra, ele não vai poder trabalhar como os outros homens. Enfim, então assim, são muitas marcas que eu acredito que Mefibosete ele carregou dentro dele, muitas marcas. E aí eu quero trazer isso para nós. Às vezes somos essa pessoa que trazemos muitas marcas, que carregamos dentro de nós muitos traumas, que fomos lesionados. E às vezes você pode não andar, você pode não ter sido lesionado, né? Não ter sido impedido de andar fisicamente, mas você está interiormente, espiritualmente paralisado. Você está estagnado no seu passado, na sua história, dentro dos seus traumas e seus medos. E o que é que você fez? Eu quero te dizer que Deus, Ele é o Deus que vê, Ele é o Deus que olha, que conhece todas as coisas. E no tempo certo, a graça de Deus vai nos alcançar. A graça de Deus vai vir sobre nós. Então nós precisamos alimentar essa esperança dentro de nós.
Lá em 2 Samuel, no capítulo 9, que é onde Davi o chama, né? Chama ele para ele estar no palácio. Pela fala de Mefibosete, você vai perceber que ele era uma pessoa que ele não se achava nada. Ele não se achava. Olha a expressão que ele usou. Então Mefibosete se inclinou e disse: Quem é o teu servo para que olhes para um cão morto, tal como eu? Então era uma pessoa extremamente ferida, extremamente machucada pela vida. Ele foi lesionado fisicamente, espiritualmente e sentimentalmente pela vida. Ele não pediu para tudo isso que aconteceu com ele, queridos. Assim como nós. Então eu estou trazendo essa reflexão para que você entenda, saia desse lugar de que alguém tem culpa, sabe? Alguém fez algo com você, ainda que tenha acontecido, ainda que tenha feito, direto ou indiretamente. A babá de Mefibosete, quando ela pega ele no colo e foge com ele, ela fugiu para protegê-lo, mas ela não esperava que ele ia cair de suas mãos. Então, a intenção foi boa, mas gerou algo que agravou a vida dele pelo resto da vida. Ele podia culpar a babá dele? Não. Mas e se ele quisesse dizer assim, para que você me tirou de lá? Você me deixasse lá no palácio, que lá eu iria ser criado como o meu pai foi criado, né? Quantas vezes nós nos colocamos nessa posição de querer sempre voltar ao passado e tentar mudar, tentar dizer que vai ser de uma forma ou de outra? Quantas vezes eu também já não me comportei dessa forma? Quantas vezes eu já não pensei, e se fosse diferente? Se eu tivesse tomado uma outra atitude? E se eu não tivesse escolhido ou feito tal coisa? E aí eu me lembro que em um desses momentos que eu tive de crise, sentindo esses questionamentos, eu me lembro que o Senhor lhe respondeu ao meu coração. E eu me lembro que quando eu terminei de orar, eu estava assim orando e chorando por algumas coisas. Eu me lembro que quando eu abri a internet, o primeiro vídeo que eu assisti, a pessoa já começava assim: Deus não desperdiça tempo. Tudo que aconteceu na sua história teve um propósito. E aí, por mais difícil que possa parecer, queridos, por mais difícil que você e eu queremos aceitar, sim, às vezes Deus permite os maltratos, os nãos, as rejeições, as lutas para forjar o nosso caráter, a nossa maturidade, a nossa dependência. A gente acha que poderia ser diferente, que a gente iria aprender de uma outra forma, mas quem de fato conhece o nosso coração é Deus. Quem de fato conhece o nosso íntimo, o nosso ego é Deus. Então ele sabe do que ele está fazendo, do que ele fez. Então, ao invés de você, de eu, de nós ficarmos nesse lugar, por que, meu Deus? Por que eu estou passando por isso? Por quê? Por quê? Por quê? Vamos extrair as experiências, vamos aprender com as coisas que estão acontecendo, vamos estar atento aos sinais e vamos declarar que sim, existe um futuro, um bom futuro para mim. Eu não aceito ter passado pelo que eu passei, ter vivido o que eu vivi e não crer que Deus tem um futuro para mim. Eu não aceito. Eu creio que Deus tem um bom futuro para mim, sim, principalmente porque eu aprendi o que nós declaramos ontem a respeito da colheita. Eu aprendi que o que determina a minha colheita são as minhas sementes. É o que eu planto. Então é por isso que o propósito desse canal, desse devocional, né, o propósito de estar aqui e chegar até você, a mensagem de Deus chegar até você, até a sua casa, até a sua história, é para que você cuide da sua vida, cuide de você, priorize Deus, apresente todos os dias as suas sementes, as suas atitudes, os seus pensamentos, os seus sonhos, tudo que você faz, apresente a sua vida ao Senhor para que você possa estar nesse mundo semeando coisas corretas, coisas boas, para que você seja essa pessoa que não vai temer o que vai colher, sabe? Para que você seja essa pessoa que não só declara, eu vou viver um bom futuro na minha vida, mas você vai de fato viver. Eu declaro isso sobre a minha vida, sobre a tua vida. Nós viveremos um bom futuro.
veremos a misericórdia e a graça de Deus alcançar a nossa vida, alcançar os nossos filhos, alcançar a nossa casa, para quem quer restauração, a restauração, para quem deseja cura, a cura, para quem deseja uma vida financeira estabilizada, uma vida profissional estabilizada. Eu desejo sobre as nossas vidas, eu declaro sobre as nossas vidas o bom futuro de Deus, porque eu creio no Deus que é misericordioso, que é bondoso, que é justo e que ouve e conhece os seus filhos. E o nosso papel é nos comportarmos como os bons filhos de Deus, boas filhas de Deus, que honram o seu Pai, que fazem aquilo que o agradam. E tenha certeza, com Jesus, o nosso futuro é garantido. Que Deus te dê um excelente domingo, abençoe o teu dia, a tua casa. Comece essa semana nessa certeza, sim, o meu Deus tem um bom futuro para minha vida. Amém? Deus te abençoe.